Após toda a espera e sofrimento para encontrar a criatura que matara seu pai, a princesa Lyanna enfim teria sua recompensa. Mas ela não podia acreditar. Não era Croven, afinal, somente um Sheerart, um animal recluso encontrado principalmente no reino de Eberron, se ela recordava-se bem. A Lyanna percebera que, uma vez mais, aquela ilha lhe pregara uma peça. Onde estaria Croven, afinal? A ilha a qual a Lyanna conhecia tão bem parecia ter tomado uma configuração totalmente diferente. Que lugar seria aquele, onde enormes fogueiras de energia arcana ardiam em cavernas as quais ela desconhecia? Ao menos agora ela compreendia o motivo de nunca ter conseguido encontrar o que procurava. Croven nunca foi um monstro que vivia naquela ilha. Croven era a ilha. A princesa sabia que não conseguiria completar sua missão dali. Precisava alcançar o centro da ilha, ou do monstro, e ela tinha certeza que esta não seria uma jornada fácil. Mesmo exilados, os arcanos continuaram em sua constante vigília. E quando a chegada do grande mal que previram fora finalmente confirmada, sabiam que precisavam agir se não quisessem que todo o reino fosse destruído. Sem tempo a perder, os arcanos enviaram um mensageiro. O mais rápido que pôde, o Luminutrix Dillion percorrera o vasto oceano que dividia o exílio e a Ilha Erator, à procura de um velho conhecido dos arcanos, o ex-general Luxon Maxus. Dillion então lhe revelara sobre o enorme perigo que se aproximava do reino, vindo do norte, através do mar. Já amanhecera, mas a Lyanna, obstinada em impedir Croven, não descansara. A princesa sabia que precisaria encontrar um ponto fraco, algum tipo de área vital. Enquanto estudava o oponente, entretanto, ela se lembrara de anos atrás, quando Drom Massat lhe contara sobre a traição de Croven. Mais de 3 metros de altura, com seus pelos espessos e garras afiadas? Estava claro agora para ela que esta descrição não poderia ser de Croven. Teria o então primeiro conselheiro do rei mentido? O ex-general não caminhava por aqueles corredores há anos, desde a morte do rei Arthorion, e ele havia prometido a si mesmo só retornar quando a princesa Lyanna fosse coroada rainha. Mas a urgência da situação lhe obrigava a quebrar a promessa. Ele então assumira a missão a que lhe foi confiada e proclamara o perigo sem proporções que muito em breve se abateria sobre o reino. Incrédulo, o regente lhe questionara de forma irônica. Como poderia ele, um reles guerreiro de segunda da Ilha Erator, saber de tal fato? Dias já haviam se passado desde que a princesa Lyanna iniciara sua jornada através de Croven. Exausta, com sede e faminta,
Ela quase acreditara estar tendo alucinações quando avistara a torre do Palácio Real. Mas não era uma alucinação. Crovem havia alcançado o reino.